Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com a repercussão desse empate do Flamengo contra o Los Angeles pelo Mundial de Clubes. O Flamengo se garantindo a liderança do seu grupo e agora vai pegar o Bayern de Munique no domingo. E aí, pedreiro não é? Mas o Flamengo não pode escolher adversário se quiser ser campeão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. LAFC e Flamengo fecharam essa primeira fase, então a fase de grupos. O Flamengo foi melhor em tudo. Teve mais posse de bola, muito mais finalizações, 4 no alvo, 3 na trave, né? E ainda chamou atenção isso, 6 grandes chances e ações na área rival, meu Deus, 5 contra 28. Mas o jogo terminou empatado em 1-1, já estava classificado na primeira posição. Mendel Bidlovski traz pra gente então a reação do jogo de ontem, mas é claro, agora já conhecendo os caminhos para a sequência. Mendel. Boa tarde, Mari, Jailson, Bira, boa tarde a todos. É isso, a gente viu aí os números dessa partida, o Flamengo fechando a fase de grupos contra o Los Angeles FC, quase 33 mil torcedores no Camping World Stadium, a grande maioria, quase a totalidade de torcedores do Flamengo, mesmo com esses números, não se empolgaram com essa partida do Flamengo, esse empate por 1-1. Tá certo que o Flamengo já estava classificado, já havia garantido a liderança do grupo D. Com isso, o técnico Felipe Luiz poupou vários jogadores. Dos titulares, apenas Rossi, Alexandro, Léo Ortiz, Arrascaeta e Luiz Araújo começaram a partida. Então o Flamengo com várias modificações, também dando chance para jogadores que não estavam atuando. Um jogo com 5 bolas na trave, né? 4 bolas na trave do Flamengo, com Danilo 2 vezes, Arrascaeta e o Pedro também acertando a trave, o LAFC saindo na frente. E aí, mais uma vez, ele, o garoto, o Wallace Yan, entrando em campo, sendo decisivo, marcando o gol de empate. Ele que já havia feito o terceiro gol que garantiu a vitória contra o Chelsea, empatou o jogo contra o Los Angeles FC. O Flamengo segue uma invencibilidade, agora chega a 11 jogos de invencibilidade, são 8 vitórias e 3 empates. Segue também sem perder para equipes americanas, agora são 7 jogos, são 4 vitórias e 3 empates contra equipes norte-americanas. E também igualou o Santos como a equipe brasileira que mais fez gols em edições de mundiais. São 18 gols marcados pelo Flamengo, assim como o Santos, são as 2 equipes brasileiras que mais fizeram gols em mundiais. Hoje os jogadores do Flamengo tiveram folga no período da manhã, puderam ficar com a família, se representam daqui a pouco, na hora do almoço, e aí no fim do dia tem mais um treino, reapresentação, já pensando no jogo contra o Bayern de Munique. Mari. Você destacava também o nome do Wallace Yan, a gente coloca os números dele no Mundial, né? Com 27 minutos, não tá nem perto de ser o jogador que mais atuou, mas ele é o artilheiro, né? Com 2 gols, com 2 participações e 1 gol, então 2 finalizações no alvo, 4 ações na área rival e 2 chances criadas. Aparece ali no top 4, no top 10 ou na primeira posição do Flamengo. O jogo de ontem, a gente estava conversando aqui, Bira, que era muito para tentar entender o que a gente ia querer de resposta. Então, talvez um Wallace Yan, talvez a questão da lateral com o Alexandre, mas também tinha muita expectativa do Pedro, que tem, né, que perdeu espaço ou tem perdido espaço. Ontem foi falta de sorte, foi falta de pontaria ou realmente tem alguma coisa ainda no Pedro que não reconectou? Acho que tem um pouco de tudo ali. Tem um pouco de falta de sorte, em um ou outro lance faltou um pouco de sorte. Aquela bola na trave com o Lloris caído foi um pouco de falta de sorte. Claro que o melhor Pedro, aquela bola entra com naturalidade, né? Daí falta de ritmo de jogo, ele é um jogador que ainda tá tentando retomar, né? Não tem jogado jogos inteiros, não tem sido titular do Flamengo já nas últimas rodadas do Brasileiro, quando ele já estava recuperado, mas ainda sem total ritmo de jogo. Tem uma questão de falta de confiança, acho que ele ainda não está... E artilheiro precisa muito de confiança. Então, a gente até acabou de ver uma reportagem sobre o Everaldo do Fluminense, né? Uhum. Como é importante confiança para um artilheiro. Então, acho que também tem essa questão. E pensando no campeonato como um todo, e não desse jogo contra o Los Angeles, tem uma questão que o Felipe Luiz mesmo ainda não sente total confiança no Pedro em relação ao nível de intensidade que o Pedro entrega, e de intensidade, mobilidade, capacidade de brigar por espaço, considerando o nível de futebol de um confronto contra o europeu, por exemplo. Acho que ele não tem total confiança de que o Pedro entregue nesse cenário. Ainda mais um Pedro que está meio baleado ainda, né? Um Pedro que não está 100%.
É, que a gente vê até ansiedade, né? E acho que isso pro jogador, né? Querer fazer pra tirar... Sai zica logo, né, Jailson? Ontem pra mim foi nítido. Bem nítido a ansiedade dele. Até o lance que acabou de passar ali, a finalização dele de fora da área. Tinham alguns jogadores que ele poderia dar o passe e tentar se apresentar na área, mas ele quer o gol. Ele quer, até pra pegar confiança, como o Bira estava explicando. Essa jogada foi muito bonita dele, inclusive, ali, que ele domina e acaba ali dando voleio, um gesto muito rápido, né? Um gesto técnico ali muito rápido, mas a bola acabou subindo. A questão para mim do Pedro assim, a questão de dinâmica da equipe, sabe? As dinâmicas que a equipe do Flamengo tem feito quando tem um ataque mais móvel. E aí acho que quando o Pedro joga, a equipe tenta se adequar a um pivô, que é algo que na maioria das vezes não tem, a um cara que fica mais fixo dentro da área, ali o 9, né, de referência. E eu acho que quando o Flamengo está jogando sem o Pedro, essas coisas estão ficando mais fluidas ali, ficam mais automáticas, com os caras mais de mobilidade, sabe? Quando joga o Bruno Henrique, quando joga o próprio Wallace, quando jogava o Juninho, o Plata, então nem se fala, que para mim hoje o Plata é o titular dessa função. São movimentações mais automáticas, são caras que não guardam posição. Então acho que quando o Pedro tá jogando, a equipe como um todo tá tentando se mobilizar. Por exemplo, ontem o Luiz Araújo mesmo teve uma jogada que o Luiz Araújo poderia ter feito gol. Tinha. Ele era só chapar. Era. Inclusive, se não fosse Pedro, contra o LA, ele finalizaria aquela bola. Mas como era o jogo contra o LA, ele viu que o Pedro estava ali chegando na bola e ele tentou dar o passe. Então, acho que a questão do Pedro também, mostrar ali com os companheiros e basicamente retomar a confiança, que qualidade a gente sabe que ele tem. Só que ele está tendo um problema mesmo de ajuste em relação ao futebol que o time do Felipe Luiz vem jogando. Eu estava vendo a repercussão do Flamengo, eu gosto de pesquisar em sites estrangeiros, o pessoal babando no Arrascaeta. Jogou demais, né? De novo. Foi o superior player of the match. O Arrascaeta se encontrando em relação à função, né? A gente já até falou isso aqui, dele tá jogando ali como um segundo atacante ali, entre aspas, né? Ele fica mais colado no centroavante. Ontem, inclusive, rolou uma inversão em alguns momentos, né? O Cebolinha um pouco mais à frente e ele descendo para... Justamente porque ontem era o Alan e o Everton Araújo, não era o Jorginho e o Pulgar que quebrariam, né, a linha, que, enfim, levariam a bola ao ataque. Como o Alan e o Everton Araújo têm um pouco mais de dificuldade, né? Não são os dois titulares, o Arrascaeta descendo um pouco mais, só que mesmo assim, tendo que descer para fazer a saída de jogo, ele deitou. O Arrascaeta é muito bom e, fisicamente, está vivendo uma fase muito boa, que foi a fase que até falaram que ia ser guardada e tudo mais para essa temporada, e ele está conseguindo. Ô, Mendel, agora vamos falar sério. Legal, bacana, empatou, show de bola. Vamos falar sério. Próxima fase, o Flamengo vai encontrar o Bayern de Munique. Eu acho que a conversa agora ganha outro tom e ganha outra interpretação de todo mundo. Isso do público, da mídia, mas imagino também que internamente no Flamengo. Certamente, Maria. A gente acompanhou ontem o dia do torcedor do Flamengo aqui, acompanhando 2 jogos, né? Primeiro jogo do Benfica contra o Bayern de Munique, o torcedor do Flamengo torcendo efusivamente para o Bayern, secando o Benfica, mas não deu. E aí o torcedor do Flamengo no discurso confiante, até com um grito, o Bayern pode esperar, a sua hora vai chegar. Mas quando a gente conversa particularmente com os torcedores, claro, existe uma grande preocupação com essa partida nas oitavas, com esse adversário tão forte como o Bayern de Munique. É um adversário que realmente assusta, né? Que deixa o torcedor preocupado. Existe a confiança pelo Mundial de Clubes que o Flamengo tem feito, mas certamente não era o adversário que o torcedor do Flamengo gostaria de enfrentar nas oitavas de final. Flamengo que nessa partida contra o LAFC poupou jogadores desgastados, jogadores pendurados também, tudo já pensando também nas oitavas de final nessa partida contra o Bayern de Munique. Então o Flamengo vai ter um tempo até domingo para recuperar os jogadores, para estar todo mundo 100% para essa partida e também, claro, nenhum jogador suspenso para esse jogo, que é importante. A gente imagina a escalação do Flamengo para esse jogo, né? Com Rossi no gol, e aí na direita fica a dúvida, Wesley ou Varela, aí pode ser o Danilo ou o Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro na esquerda.
Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Everton, Araújo e Bruno Henrique. É o provável Flamengo, até porque o Felipe Luiz disse que o Flamengo vai manter as características mesmo contra o forte time do Bayern de Munique, um colosso, segundo o Felipe Luiz. Vamos ouvir então os jogadores, claro que também dominou as entrevistas ontem o assunto Bayern de Munique. Vamos ouvir Felipe Luiz e Everton Araújo falando sobre o adversário nas oitavas de final. Para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Com certeza eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Contra o Bayern de Munique, acho que a gente vai encarar como mais um jogo. Com certeza que a gente tem a consciência do peso, né, que eles têm, mas a gente também é um gigante, a gente também tem possibilidade de entrar lá e fazer jogo de igual para igual e sair com a vitória. Tá, então Everton Araújo disse que ele poderia ser titular contra o Bayern de Munique, na verdade o Luiz Araújo. Então já é o assunto, Flamengo e Bayern de Munique, o Thomas Miller dizendo que vai conversar com o Rafinha, pedir dicas para o Rafinha sobre o Flamengo, o pessoal do Flamengo pedindo para o Rafinha desligar o telefone celular, já começa então toda a expectativa. Imagina como vai ser essa semana até essa partida contra o Bayern de Munique, a expectativa do torcedor do Flamengo, toda a mobilização para esse jogão das oitavas de final do Mundial de Clubes lá em Miami. E um outro fator, claro, o calor. Muito quente aqui em Orlando, neste momento 29 graus, sensação térmica de 34 graus, em Miami também está muito quente. É bom para o Flamengo também esse calor, essa temperatura do jogo e certamente muitos torcedores do Flamengo no estádio. Toda essa expectativa para esse confronto das oitavas de final, Mari. Pois bem, vamos ouvir. Tem uma tela, inclusive. Com o Flamengo e o Bayern em 3 jogos nesse Mundial. O Flamengo passando em primeiro com 7 pontos e não perdeu. Então tem 6 gols marcados e 2 sofridos. O Bayern é que ele meteu 10, né, num jogo. Então ele tem 12 gols marcados e 2 sofridos, mas perdeu o jogo pro Benfica e por isso ele vai pro lado da chave do Flamengo. Tô pensando aqui, vamos ouvir, tem tanta coisa para eu chamar e para eu perguntar. Vamos ouvir os torcedores cantando e, claro, toda aquela farra já provocando e falando sobre o Bayern de Munique. Vai lá. Eles vão colocar os gritos de... Como é que é, Jailson? Não sei. Não? Não lembro, não. Eu preciso, nesse momento, de estudos. Quando você não sabe a resposta, você vai para literatura. E para literatura, a gente tem o livro aqui com a gente, o Birata Leal. Dá para ganhar? Do que a gente está falando? Do que a gente está falando desse tamanho de confronto do Flamengo? E depois eu quero ouvir o Jailson. Numa situação... nas condições normais de temperatura e pressão na CNTP, é muito difícil ganhar de Bayern. O Bayern é um time bem mais forte, assim, a gente está falando de gigante. O Felipe Luiz, depois da vitória contra o Chelsea, ele falou que tem uma elite de clubes que não dá para jogar. O Bayern está nessa elite. E acho que o Felipe Luiz tem isso bem claro, ele até fala, é um colosso. O Bayern está nessa elite, é Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, apesar da temporada, Barcelona, Liverpool. O Chelsea acho que não está nesse grupo, e o Flamengo mostrou. O Bayern está nesse grupo, então o Bayern em condições perfeitas, eu acharia muito difícil, mas não é um Bayern em condições perfeitas. Aí a gente vai pequenas coisinhas ali que você vai tirando um pouquinho de força do Bayern. Talvez a motivação do europeu não é a mesma do sul-americano. Eu não estou falando que eles não querem ganhar. O Neuer foi para a área buscar o empate ontem. Sim. Então eles querem ganhar o jogo, mas talvez não com tanta gana quanto os sul-americanos querem.
Segundo, o momento da temporada que eles ficam tão mais cansados. Eu também acho que isso é um pouco de... Assim, eu também não engulo tanto em alguns aspectos, mas é inegável que eles não estão preparados para estar jogando essa temperatura nessa época do ano. Jogar no air fryer, pra ver se eles A temperatura em si, a gente está acostumado a jogar com essa temperatura. O clube brasileiro sabe como lidar com essa temperatura. Eles estão morrendo lá, os europeus lá nos Estados Unidos. Pra gente, isso aqui é um domingo à tarde com um jogo em Fortaleza, um jogo em Salvador. A gente lida isso toda a rodada do Brasileirão com esse calor. Né? Mesmo nessa época do ano que é inverno, tá frio pra burro hoje em São Paulo, tem calor. Né? Mesmo nessa época do ano que é inverno, tá frio pra burro hoje em São Paulo, tem jogo no norte, nordeste. Você tava lá em Belém no Repal. É inverno, mas tá quente pra chuchu, né? Então, várias coisinhas ali que eu acho que tornam uma vitória rubro-negra possível. Eu acho possível. O Bayern é favorito, mas eu não acho que é favas contadas. Acho que a questão do Flamengo, a gente pegando todo da chave, não é só o Bayern, porque depois do Bayern tem o Paris Saint-Germain. A sequência é muito dura. Você vai ter que buscar 2 façanhas. Uma façanha já é difícil, porque senão não seria uma façanha. Sim. Né? 2 é mais difícil ainda. E é muito cruel com o Flamengo como a tabela ficou. Mas eu acho viável o Flamengo ganhar do Bayern, sim. Eu acho possível. Se fosse um jogo sei lá, em outubro, num clima europeu... Mais difícil. É mais difícil, o Bayern voando, tudo. Mas eu acho também que teve uma... Se fosse em dezembro no Japão, em clima japonês de dezembro, que era o formato antigo do Mundial, eu acharia muito mais difícil. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com desse empate do Flamengo contra o Los Angeles. Abre aspas. Jogo prejudicado por baixa motivação serviu só para o Flamengo manter a sua invencibilidade. As bolas na trave camuflam partida sonolenta no 1-1 contra o Los Angeles. O Wallace Jan é quem se salva no mistão frio rubro-negro. Diferentemente do Bayern de Munique, o Flamengo vai chegar invicto para o confronto das oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Mas o terceiro e último jogo da fase de grupos não chegou perto do nível das 2 primeiras rodadas e o mistão frio rubro-negro ficou devendo nesse empate. Os números dão uma boa camuflada nisso. O Flamengo terminou o jogo com 18 finalizações, incluindo 4 na trave, contra apenas 4 ao todo dos americanos. Teve ainda 63% de posse de bola e 8 chances de gol contra, 2 do Los Angeles. Mas a partida em si foi bem arrastada e sonolenta para quem assistiu. A verdade é que o jogo em si estava em segundo plano. Desde a tarde o foco havia virado inteiro para o Bayern de Munique, que subestimou o Benfica, entrando apenas com 3 titulares e acabou saindo derrotado, e em segundo do seu grupo, caindo no caminho do Flamengo. A partir daí não se falava em outra coisa no clube e até na torcida. A estratégia de Filipe Luís foi boa, além de poupar os pendurados e os desgastados para o jogo contra o Bayern, entrar com várias reservas era uma forma de motivar individualmente para um jogo que não valia nada no aspecto coletivo. Só Rossi, Alexandro, Léo Ortiz, Arrascaeta e Luiz Araújo começaram entre os titulares. Com esse empate, o Flamengo terminou em líder do seu grupo com 7 pontos em 3 jogos, avançando em primeiro. Já o Chelsea, que venceu o Esperance, ficou na segunda colocação. Os jogadores se reapresentam na tarde desta quarta-feira e de noite treinam no Wide World Sports em Orlando, nos Estados Unidos. O jogão contra o Bayern será no domingo, às 17 horas. Enfim, essa foi uma análise aí do GE.com, desse empate e também desse pensamento já no jogo contra o Bayern de Munique no final de semana. É isso aí, Mundial de Clubes não tem como escolher adversário, foi uma opção do Bayern por poupar seus jogadores e agora o Flamengo vai ter esse jogo difícil, mas Filipe Luís com certeza vai ajudar para tentar fazer o melhor possível para quem sabe avançar às quartas de finais. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, nação!